bíblica mostra-nos o apóstolo Paulo, que dentro deste contexto está na cidade de Corintos. E é de lá que Paulo, ele dita esta carta, que segundo o capítulo 16 e o versículo de número 22, é escrita pelos punhos de um obreiro chamado Tércio. Esta carta, que fora levada pelas mãos de uma diaconisa da igreja de Cencreia, chamada Febe, e que possivelmente fora recebida em Roma por um obreiro chamado Gaio, que possivelmente possa ser o mesmo que fora batizado pelo apóstolo Paulo em Corinto. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo escreve com propósitos. Existe pelo menos 2 propósitos básicos de Paulo quando escreve esta carta aos irmãos que estão em Roma. E o primeiro propósito parece que é debaixo de uma visão missionária, pois quem conhece o conteúdo desta carta sabe que Paulo, ele tinha uma visão, um projeto de evangelização na Espanha. E Paulo parece ver a igreja que se reunia nas casas na cidade de Roma como um apoio, como uma base, como um auxílio. Mas Paulo não tinha autoridade apostólica sobre a igreja que estava em Roma, até porque quem conhece sabe que Paulo nunca havia ministrado em Roma. Paulo nunca havia estado em Roma. Paulo, quando escreve esta carta aos romanos, aqui está um dos seus propósitos, que é apresentar o seu ministério e a sua mensagem. Até porque, segundo a história, existia um grupinho chamado oposição, que estava trabalhando nesta época para desmoralizar a Paulo, para escandalizar o caráter, a índole de Paulo. Paulo, ele tinha um projeto, e segundo o historiador nesta época, pessoas críticas estavam lançando setas no coração dos irmãos que estavam em Roma contra o ministério do apóstolo, no afã de paralisar a obra missionária. Quando eu olho para isto, eu aprendo, porque não pense os senhores e as senhoras que, colocando um desejo no coração de aceitar o desafio e aceitar o chamado de Deus e realizar a sua obra, não espere elogio, não espere aplausos, porque o diabo sempre vai levantar-se e vai colocar no coração de pessoas para que seja barreira, para que a obra não tenha ascensão. Porém, eu estava orando por este trabalho, e o Espírito de Deus falou ao meu espírito que ninguém pode parar o crescimento desta igreja. Ninguém pode parar o andamento desta obra. Deus, o Senhor, falou ao meu espírito que nesta noite, uma vez mais, esta barreira que se posicionou
para impedir o avanço missionário desta igreja, vai cair por terra, porque o caminho já está preparado. O Espírito de Deus acaba de falar ao meu espírito: pastor Nerival Arcioli, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, porque Deus acabou de me falar que pedregulhos começam agora a sair de frente deste povo. Uma reunião que fora feita para impedir o progresso, o avanço deste trabalho, está caindo por terra agora. Deus manda dizer que ninguém vai parar o crescimento desta obra. Ninguém vai parar o crescimento destes pastores. Ninguém vai parar o crescimento desta igreja. Deus está mandando eu dizer a este povo que o Deus da igreja, o Deus que ainda tem o controle de toda a situação, está criando uma situação agora. E palavras que foram lançadas contra esta obra está caindo por terra. E quem acredita, levante a tua mão e glorifique a Deus. Sim.